E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então, nós vemos aqui a palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho, alguns minutos, a respeito da crucificação de Jesus. E Deus colocou no meu coração esta passagem em que nós vemos quando Jesus já estava sepultado. Então Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi até o sepulcro ainda de madrugada, e ainda estava escuro. Quando ela chegou no sepulcro, ela viu que a pedra não estava mais lá. A pedra já tinha sido tirada do sepulcro. Então o texto está dizendo que ela correu até os outros dois discípulos, Pedro e João, e contou o que tinha acontecido. Então Pedro e João foram em direção ao sepulcro também, para ver o que é que realmente tinha acontecido. E o texto continua dizendo que o discípulo João chegou lá no sepulcro, e antes de entrar ele viu apenas os lençóis, mas ele não viu os lenços. Então logo em seguida, entrando o discípulo Pedro, então ele chegou até o sepulcro e encontrou os lençóis, e o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado e enrolado à parte. Então ali eles abriram o entendimento e se lembraram do que estava escrito, do que Jesus já havia falado, que estava escrito no Antigo Testamento, quando diz que era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Perceba que ele, mesmo sabendo das Escrituras, mesmo Jesus tendo falado com eles, no momento em que eles viram Jesus não estava mais no sepulcro, então mesmo assim ainda eles não entenderam, não compreenderam, e mesmo assim ainda eles não perceberam o que é que tinha acontecido, porque era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Então foi dia de surpresa para Maria Madalena e para os demais discípulos. Maria Madalena foi para poder ungir o corpo de Jesus, ela foi para poder ornamentar o corpo de Jesus, mas quando chegou lá, o corpo de Jesus já não estava mais no sepulcro, a pedra já havia sido retirada. Ela não entendeu o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas quando eles viram que Jesus não estava mais no sepulcro, então eles se lembraram que era necessário que ele ressuscitasse entre os mortos. Essa palavra é profética para a vida de gente, para dizer que está vindo surpresa aí da parte de Deus. Você pode estar que nem Maria Madalena, você pode estar que nem Pedro e João. Talvez o que você esteja vendo aí, você está achando que foi tirado. Talvez o que você esteja observando, está achando que foi subtraído. Mas você vai entender, porque é surpresa de Deus. Deus não subtraiu, Deus não tirou, Deus não abateu, mas Deus estará edificando. Deus não subtraiu, mas Deus está somando. Deus não está tirando, mas Deus está colocando. E nós vemos que Maria Madalena estava toda embaraçada. Nós vemos que os discípulos também, quando eles chegaram no sepulcro, eles estavam embaraçados. O que tinha acontecido era algo que deveria acontecer, e era milagre, era algo glorioso, era para o bem, era para trazer as pessoas para uma nova esperança, é para tirar a pessoa que está na treva e trazer para a maravilhosa luz. Ou seja, o que tinha acontecido não era para o mal, mas era para o bem. O corpo de Jesus não havia sido roubado, mas ele havia ressuscitado. Jesus agora não era um corpo morto, mas Jesus agora era ressurreto. Jesus agora voltou a andar, Jesus agora voltou a falar, Jesus agora voltou a operar milagres, Jesus voltou agora a operar maravilhas, Jesus agora voltou a andar sobre as águas, porque ele não estava mais morto, mas ele agora vive. A esperança não está morta, ainda há esperança.
A fé não foi morrida, a fé não foi matada, mas a fé ressuscitou. Então correu, pois, e foi a Simão, Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava sobre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. É importante nós sabemos que existe uma cultura judaica em que quando eles estão à mesa fazendo uma refeição, então o que é que acontece? Quando é necessário que eles sair da mesa e para posteriormente voltar de novo para continuar a refeição, então é comum, é da cultura judaica, eles pegaram o lenço e colocar enrolado à parte. Ou seja, se o garçom chegar e o lenço estiver enrolado aqui no cantinho, é sinal que ele não pode recolher os pratos e os talheres. Ele tem que esperar, porque se o lenço está enrolado à parte, é sinal que a pessoa vai voltar para comer. Então, existem pessoas que defendem que o que aconteceu aqui foi algo similar. Quando Jesus deixou e ressuscitou, e o lenço não estava jogado ao chão. O lenço, ele estava dobrado à parte. Os lençóis estavam lançados no chão, mas o lenço estava dobrado. Observe que se Jesus estava morto e se o lenço estava sobre o seu rosto e agora ele ressuscitou, então ele mesmo colocou o lenço dobrado à parte. Então nós podemos entender que isso foi um sinal para aqueles que iam chegar, assim como o garçom poderia chegar no momento de uma refeição na cultura judaica. Então eles também, dentro dessa cultura, Jesus era um aviso que ele está dando para aqueles que chegasse lá, entendesse que ele não estava mais morto, ou seja, entendesse que a obra não tinha acabado, mas ele tinha voltado para fazer a obra, ele tinha voltado para completar aquilo que ele tinha começado. Na verdade não era o final, mas era um começo. Na verdade não era um ponto final, mas era o início de uma nova história, era o início de um novo ciclo, era o início da salvação. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura e que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Amém? Dá um glória para Jesus. Então ainda não é um ponto final. Nós sabemos que a palavra que Deus libera, ela é profética. A palavra que Deus entrega, ela é profética. Então, isso significa, a palavra é profética para dizer para a vida de alguém que Deus ainda tem um desenrolar, que Deus ainda vai manifestar a sua glória, que Deus ainda não deu um ponto final numa determinada situação da tua vida, numa determinada área da tua vida. Você pode estar achando que ficou no esquecimento, você pode estar sentindo uma determinada área da sua vida como se estivesse em Lodebar. Lodebar significa terra de esquecimento, porque já faz tempo que você espera na promessa de Deus, já
Já faz dias e de meses e anos que você espera pelo agir de Deus. Deus disse que ia fazer, que iria agir. Deus prometeu que essa situação não ia ficar dessa forma. E já passou um certo tempo, já passou um ciclo, 2 ciclos, e nada ainda aconteceu. A promessa de Deus ainda não manifestou. Mas hoje em dia, da palavra profética dizer para a tua vida que Deus ainda não esqueceu da promessa. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu, que ainda não foi colocado um ponto final. Assim como Maria Madalena, os discípulos e todo Israel e todas as nações e todas as pessoas que sabiam que Jesus tinha sido crucificado, talvez eles achassem que ali era um ponto final. Talvez eles achassem que a promessa do Salvador não se cumpriria mais, porque o Messias estava morto. Talvez eles achassem que o rei que ia governar sobre Israel, porque a profecia bíblica dizia, apontava para um rei, para o Messias que viria governar, que viria reinar sobre Israel e tirar eles da opressão. Naquele período ele estava debaixo da opressão império romana. Então eles acreditavam que estava vindo o Messias para livrar ele daquele império, para tirar ele debaixo dos pés do imperador romano e reinar sobre eles. Eles esperavam o Messias rei. Ele não esperava o Messias salvador. Ele não esperava um Messias espiritual, mas ele esperava um Messias que ia se sentar no trono de Israel para governar a nação. Mas era bem melhor do que eles estavam pensando. E o pior, para completar, o Messias agora estava morto. Não era ele o da promessa, não era ele que vinha reinar, não era ele que vinha nos tirar debaixo do império romano. E agora ele está morto. Ninguém acreditava mais. Maria Madalena, ela estava tão desacreditada do Messias que ela foi ao sepulcro no segundo ou no terceiro dia apenas para ornar. Ela foi apenas para ungir o corpo de Jesus, porque ela tinha plena convicção que a promessa estava morta. Mas quando ela chegou diante daquele sepulcro, a promessa que estava morta não estava lá. A pedra estava removida. Pedra, no caso, significa a tampa. A pedra significava a simbologia da morte. A pedra significava a simbologia de um ponto final. Mas Maria Madalena, encontrando a pedra removida significa que na verdade não era ponto final. Pedra removida significa que na verdade é uma vírgula. Pedra removida significa ainda uma esperança. Pedra removida significa: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele não estava morto. Será que ele vive? Sabe o que é que Deus está falando para alguém? Ainda há uma esperança nos primeiros dias de 2024. Talvez tu tenha achado que esse relacionamento tenha chegado a um ponto final. Talvez tu tenha achado que essa porta se fechou de uma vez por toda. Mas olha aí, uma pedra removida através dessa palavra. A pedra está removida. Ainda não é o fim, mas é uma vírgula. Deus vai dar continuidade a essa história. Ainda os rios vão fluir. Ainda vai passar muitas águas debaixo dessa ponte. Ainda Deus não deu a palavra final. O homem faz seus planos, mas a última palavra é do Senhor. O homem achava que o Messias estava morto, mas a última palavra foi de Deus. Passou o primeiro dia, já fazia algumas horas que a esperança estava morta. Chegou o segundo dia, já fazia agora mais de 24 horas que a esperança do novo imperador, do novo rei que ia reinar sobre eles estava morta.
Passou mais de 24 horas, agora passou mais de 48 horas. Eles achavam que aquele que ia reinar ao seu favor não tinha mais jeito, tinha sido colocado um ponto final. Sabe o que é que isso significa? Tem gente que murchou o coração, tem gente que em relação a uma causa, ela encolheu o seu coração, já acha que não vai dar mais certo, não vai dar mais certo, eu perdi a esperança. Tem gente aqui, isso é profético, que está pensando, não vou mais atrás desse negócio não, porque eu já lutei tanto e não deu certo, eu vou deixar para lá. Isso é profético para dizer para a vida de alguém, não, eu vou lavar as minhas redes, eu desisti, eu lavar minhas redes dessa causa aí, eu não vou mais atrás, eu não vou mais insistir. Mas a palavra, é uma profecia da parte de Deus para a vida de alguém, não é hora de lavar as redes. Acalma teu coração. Vai chegar surpresa. Deus vai operar um sinal. Deus vai manifestar. Não tomem nenhuma decisão precipitada. Espera mais um pouco. E daqui mais um pouco você vai dizer: ainda bem que eu não tomei a decisão precipitada. Daqui mais um pouco vai manifestar um sinal de Deus. E depois que você ver o sinal, você vai dizer: ainda bem que eu obedeci a revelação e a profecia através da vida do pastor Renato. Deus está falando com uma, Deus está falando com duas, Deus está falando com três, Deus está falando com quatro, Deus está falando. Só quatro. O negócio está ficando bom. Jesus, quando saiu do sepulcro, ele deixou o lenço dobrado. O lenço do Senhor está dobrado para a vida de alguém. Mais uma vez eu digo, lenço dobrado significa ainda não terminou o processo. Lenço dobrado. Eu já disse, eu digo mais uma vez, ainda não terminou. Lenço dobrado significa foi só uma pausa no processo, mas eu vou voltar. Lenço dobrado significa Jesus não está morto, mas ele vive. Jesus pode estar dormindo na cabeceira do barco, mas não está morto. A tempestade, as águas são agitadas para um lado e para o outro. O barco está em alto mar, está correndo perigo. Os discípulos estão desesperados. Jesus está na cabeceira dormindo. E os discípulos acordaram Jesus e disseram: não se importa que nós perecemos. Então Jesus olhou para aquele mar, mas antes dele dar ordem para o mar, ele olhou para os discípulos e disse: por que duvidaste? Porque tem tão pequena fé? Antes de Jesus repreender a tempestade, ele olhou para os discípulos e disse: o que foi que ele disse?
Homens de pequena fé. Eram as águas bravas, eram as águas agitando, era um barco sucumbindo para o lado e para o outro. A embarcação estava em tempo de capotar, mas Jesus estava mais preocupado com a falta de fé dos seus do que com a tempestade. Jesus, ele estava mais preocupado com a pequena fé dos discípulos. Ei, discípulo, ei, discípula, tem hora que no meio da tempestade, Jesus está mais preocupado com a pequena fé do que com a própria tempestade. Os teus olhos estão sobre a tempestade, os teus olhos estão na tribulação, os teus olhos estão na turbulência, mas os olhos de Jesus estão observando a tua fé. Enquanto o teu barco está sucumbindo, Jesus está observando a tua fé. Enquanto você está achando que vai perecer, Jesus está observando a tua atitude. Jesus está observando quem vai dar o primeiro passo. Enquanto o barco está quase perecendo, Jesus está observando quem vai ter mais ousadia, quem vai tomar a frente, quem vai profetizar, quem vai orar, quem vai ganhar alma, quem vai evangelizar, quem vai pregar, quem vai adorar. Ai, é na tempestade que Jesus prova a fé. É no meio da tempestade que Deus está provando quem é e quem não é. Todos tiveram a mesma revelação, mas somente Pedro disse. Somente Pedro falou a revelação. Então, no meio da tempestade, Deus está observando. Deus está observando. Deus está observando. Deus está observando. Deus está assistindo a live aí. Acho que é pela live. Deus. O que eu quero dizer antes de encerrar é que Deus não atrasou o processo. Deus não errou o caminho. Deus não dormiu. Deus não se esqueceu de ti. Não se esqueceu do propósito. Não se esqueceu da promessa. Não se esqueceu da aliança. Olha aí Deus falando. Deus não se esqueceu, vou dizer mais uma vez, Deus não se esqueceu do propósito. Deus não se esqueceu da aliança. Ele não se esqueceu do voto. Deus não se esqueceu. Versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes eles: mulher, por que choras? Ele lhes disse, ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Então, tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras?
quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde puseste e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. E é por isso que nós devemos continuar esperançados. Por isso que você não pode desfalecer na sua fé, porque Jesus ainda vive. Porque Jesus não está morto, mas ele se levantou ao terceiro dia da sepultura. E agora nós podemos colocar a esperança nele. Agora nós podemos esperar e nos alegrar na sua graça. O mesmo Jesus que se entregou na cruz pela tua vida, pela minha vida, que derramou seu sangue, é o mesmo Jesus que está velando pela vida de cada um. É o mesmo Jesus que está cuidando da vida, da casa, da família de cada um. É o mesmo Senhor que vai livrar da tempestade, o mesmo que livrou os discípulos daquela tempestade, o mesmo que deu ordem ao mar: aquieta-te, o mar se acalmou. É o mesmo que se levantou da sepultura ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, e ele continua acalmando a tempestade, ele continua dando ordem ao mar revoltoso, ele continua trabalhando. Ele continua cuidando das necessidades. Por isso que não perca a fé. Você não deve perder a esperança. Se apegue ao Senhor. Se apegue aos pés do Senhor, porque a nossa esperança ainda reina. Que a nossa esperança ainda vive. Vive. Eita glória. E é o mesmo Jesus que ressuscitou naquele dia, que falou com Maria Madalena. Ele perguntou para Maria Madalena, foi o que ele perguntou? Por que tu choras? E ela disse, pensando que era o jardineiro: se tu levaste o meu mestre, me diga onde tu colocaste. E Jesus respondeu: Maria. E quando ele falou Maria, o entendimento espiritual dela se abriu, e ela olhou para ele e disse Rabone, que significa mestre. Ela pensava que era o jardineiro, mas era ele. Ela pensava que ele tinha levado o corpo de Jesus, mas era o próprio Jesus. Ela pensava que era o ladrão, mas era o Salvador. Ela pensava que poderia ser um fantasma, mas era dois anjos. Era dois anjos. Eu vou dizer, era dois anjos. Entendeu? Vereador, fica de pé, pessoal, para orar. Tem dois anjos aqui trabalhando aqui hoje. Se eu tivesse no teu lugar, eu já tinha rodopiado, eu já tinha pulado, já tinha dado golpe de karatê, eu já tinha virado o Jiraya, o Jaspio, o Stendman.
Deus é bom. Na brabra subianda lábria. Baga subianda lábria. Trebria subianda rebecanda rabra labra chabe de capia subianda lábria. Trebia subianda lábria subianda rábria. E o anjo do Senhor vai entrar com providência na tua vida, no teu lar, na tua família. Vou dizer de novo. O anjo do Senhor vai entrar com a providência, segundo a ordem do Senhor, na casa de alguém, na família de alguém. E você não vai ficar assim. O espírito da perturbação vai se retirar. O espírito da confusão vai se retirar. Mandagaçou, mandagaçou. E se tu crer, vai acontecer. Se tu crer, vai acontecer um milagre. Ai, piaço. Ai, eu vejo Deus entrando com providência em vida sentimental. Ai, agaço que andará. Agaço que andará. Eu vi Deus entrar com providência na vida sentimental. Eu disse assim para Deus: Deus, tu já me mostrou que vai enviar anjo, tu já me mostrou que vai entrar com providência na família. Deus, mas qual é a área mesmo para me entregar o recado? Aí Deus me deu uma visão, eu vi um coração bem bonito. Aí o Espírito Santo na vida sentimental. Trebia labra nagasabi andarebia kama nagasup. Mandagasu mandagashaba nagasubianda. Trebia subianda rebia shubianda. Abra nagasubianda rabadagasubi que mandarabasupia. Se apegue à esperança viva. Abagasubi que becapia. Pessoas não têm como desenrolar. Só Ele pode desenrolar. Só Ele pode operar. Ai. Deus está entrando com providência na tua vida, mulher. Segura. Tu não ficará desamparada. 2024 tu não ficará desamparada. O que eu estou profetizando para ela é para tu também. Tu não ficar desamparada, tu não ficará desamparado. O que Deus está falando para um é o que Deus está falando para o outro. Tu, em 2024 Deus vai agir. 2024 não vai ficar como foi 2023. 2023 foi o ano de prova. 2023 foi ano de fornalha. 2023 foi ano de ficar na cova dos leões. Foi difícil, foi provada, foi passada na casca do alho. Não só 2023, mas 2022 também não foi nada fácil. Mas 2024 chegou.
Agassopia. É assim como 2023 não foi fácil para ela, foi ano de fornalha de fogo ardente. Ei, homem, 2023 também foi ano de fornalha de fogo ardente. Foi difícil, tu teve que ser provado. Aprove a Deus te colocar no teste. Aprove a Deus fazer tu dar uma voltinha na cova dos leões. Eita, e os leões estavam famintos. A fornalha de forno ardente, a fornalha de fogo ardente estava configurada na temperatura máxima. Tu pensou que não ia aguentar, tu pensou que ia abrir no meio, mas tu passou. Entrou ano 2024. Olha tu aqui. Ai, Rebe, tu pensou que não ia sobreviver. Ei, decamadaga, samadaga, madagaço. Tu pensou que tua estrutura não iria suportar. Ai, ela disse para Deus: a minha estrutura não suporta, Senhor. Daga, daga, dagaia. Daga, sobianda, rabadaga. Nagasubianda, labra, daga, subianda, labra, subia. Labra, subicanda, ramanagasukia. Senhor, vai dar. Senhor Deus, entra com a providência. Senhor Deus, muda essa história. Senhor Deus, diga para ela que este ano será diferente. Diga para ela que este ano eu vou levantar. Diga para ela que este ano eu não vou deixar o diabo fazer o que ele disse que ele ia fazer. Dá uma esperança, mas é mais do que uma esperança. Há uma certeza, há uma firme convicção, há um decreto de Deus. É mais forte. Essa é a palavra. Há um decreto de Deus para a tua vida, para a tua vida. Se Deus não fala contigo, tu entrega os pontos. Se Deus não faz promessa, tu ia lavar as redes, mas Deus disse: não lava as redes, não entrega os prontos, eu prometo. Pronto. Oh! Agasápia. Ai! Agasubianda, labra, nagasu. Agasubrianda, labra, subrianda, labra, dagasubrianda, anda, labra, dagasubrianda, labra, darabadagadara. Deus é a esperança, a esperança está em Deus. Rebria, clebria, clabra, dagadara, subrianda, labra. Eu vi tu tomado por uma tempestade. Eu vi o inimigo querendo tragar a tua vida. Ai, eu vi as patas do adversário segurando os teus pés. Ei, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Não sei se tu acredita nesse mistério, mas Deus me deu uma visão. Eu vi duas mãos segurando nos teus pés. Eu vi uma tempestade tomando conta da tua vida. Aí o Senhor, o que é isso? Aí Deus falou: foi o que aconteceu na vida dele. Não sei se tu crê não, mas eu estou falando que Deus me mostrou. Ai. Aí assim como Deus fez promessa para ela, Deus, eu estou cheio de Deus suficiente para te dizer que Deus também faz promessa para ti. E Deus manda te dizer, diga para Ele, que eu sou a coluna. Eu sou a coluna, segura em mim. Se segura em mim na coluna. Deus te faz promessa para esse ano, mas diga para Ele que eu não desampararei. É meu filho.
Tu não está desamparado, tu não é órfão. Mas Deus manda te dizer, diga para ele, meu filho. Até Jesus passou pela prova. Até Jesus passou pela crucificação. Até Jesus foi sepultado do pecatacaçomandagasupi. Será que tu achava que também não ia passar por um processo? Deus está te preparando. Deus está te capacitando. Deus está te fortalecendo. Deus está te ensinando. Deus está te entregando a unção. Bem, bom. Para tu ser diferente, de tu vai sair a diferença. Deus vai confiar coisas preciosas em tuas mãos. Tu não poderia estar de qualquer forma. Enquanto isso, Ele está preparando a tua estrutura. Não desista, não desanime. Se tu vê o que é que vai acontecer daqui a um tempo, aí tu vai dizer, não era para me ter desistido. Debia subiampia. Aí no momento mais difícil, foi o Senhor que te socorreu. Foi o Senhor que não permitiu que teu barco afundasse. O Senhor não permitiu que o adversário te tragasse. Se ele já te livrou no passado, será que ele não tem poder para te livrar mais uma vez? Quando foi o Senhor manda te perguntar assim? Pergunta para ele: quando foi que eu desamparei? Diga para ele que ele não está desamparado. Ai, Dai braço-me anda labadagaçobria. Ai, chubrianda rabassubianda ramanagassurianda. Trebre labra subrianda rabassubicamanagassubia e biajabachobia. Nagasubricanda rabra subrianda rebecapia. Não é hora de desistir. Não é hora de desanimar. Chabadagaço. Não é porque as coisas não deram certo, não saíram da forma que tu esperava, que agora vai lavar as redes. Não, é hora de se levantar, bater a poeira, sacudir o pó, dar glória para Deus e se preparar para o que está vindo aí. Shabadaga. Dagasurianda rabadagassumianda rebeke medeka mandarabasupike deisoribe shebede. Deus te viu aqui hoje. Dabasumika badagasurianda rebia degassubeganda rabasupia. Nesse ano 2024 trago coisa nova para tua vida.
Tá que nem Maria Madalena quando chegou no sepulcro. Pensou que Jesus tinha sido retirado. Pensou que o corpo tinha sido... Ela pensava que tinha perdido, mas na verdade ela tinha ganhado. Olha aí. Ela pensava que tinha perdido, mas na verdade ela tinha ganhado. Assim, diga pra ele que ele não perdeu, ele ganhou. Não sei nada da tua vida, mas Deus manda te falar dessa forma. Dibia sobre came chubre anda mandagasubi andarabasipia degasubi camandagasupia. Fica na minha dispensação e na minha presença. Fica na posição, eu te dou a ordem, o Senhor, na posição de soldado. Quem milita para mim não se embaraça com as coisas dessa terra. Até aqui, o que passar daqui é mentira. Amém, pessoal, pode sentar.